Bom dia, meu nome é Luiz Antonic, sou professor universitário e apresento semanalmente uma análise do Boletim Focus do Banco Central. Essa análise é preparada em cima das informações do Boletim Focus, que é uma projeção dos principais economistas das entidades financeiras brasileiras. Na semana passada, a Bolsa, como você pode ver aqui pelo meu gráfico, subiu uma coisa espetacular, 5,91. Para essa semana, você não espere uma alta expressiva e até não se surpreenda se a bolsa cair. Por quê? Duas razões. A primeira é que as pessoas que investiram na bolsa, elas irão fazer o lucro, ou seja, como ele comprou a 100 mil pontos e hoje a bolsa está hoje não, sexta-feira a bolsa estava 112 mil pontos, as pessoas vão vender para fazer esse lucro. Segundo, que os indicadores publicados sobre a China não são muito bons. E então, esses indicadores sobre a China também devem derrubar a bolsa essa semana. A inflação, que é o grande tema da nossa análise de hoje, aqui no Boletim Focus, com a resposta de 143 respondentes, ela baixou mais uma vez. Você pode perceber que a inflação há 4 semanas, a previsão era 7,74, na semana passada era 7,11, essa semana é 7,2. Então, o mercado espera que a inflação baixe. E ela efetivamente vai baixar de uma forma, eu diria para você, artificial, porque ela baixou em virtude do governo ter promovido uma baixa eleitoral nos impostos que incidem sobre os combustíveis e a energia elétrica. Então, veja o que aconteceu. Em julho, a inflação caiu para menos 0,78 e ficou acumulado em 12 meses em 10,07. Esse 10,07, como eu te falei, a meta do mercado, a meta não, a previsão do mercado para esse ano é 7,02, ainda está em 10. Puxa, vai baixar 3%? Vai, porque olha aqui, ó, quando você tirar esses três índices aqui, olha como eles são altíssimos. Então, você vai substituir esse 0,87 de agosto de 2021 por um número de 2022. Esse número aqui provavelmente vai ser negativo de novo, porque os reflexos da baixa dos impostos vão pegar agosto e vão pegar setembro. Então, vai cair aqui e vai cair aqui. Não fique alegre, porque a gente vai ter que pagar essa conta. A partir de janeiro, muitas das coisas que o governo fez para baixar os combustíveis são até dezembro. Então, quando chegar em janeiro, isso vai mudar de novo, vai alterar um pouquinho e vai subir de novo. Eu não digo para você, torço, pelo menos, que ela chegue nesses 10, mas é que vai continuar bastante alta. Então, veja que esse 0,68, com essa arrumadinha que o governo deu aqui, teve uma inflação negativa. Olha só, no gráfico dá para você sentir o que aconteceu, e perceba que essa foi a menor inflação registrada na série histórica, que começou em 1980. Então, nós estamos falando aqui há 42 anos que a inflação não caía tanto. O que caiu? Caiu transporte, que é exatamente os combustíveis. O gasto na habitação também caiu, claro, caiu o imposto sobre a energia elétrica, mas olha aqui o que está acontecendo com alimentação, vestuário,
despesas pessoais, a inflação aqui, nesses 3 itens, por exemplo, continua altíssima. Então, vamos aproveitar o que der até dezembro, porque janeiro nós voltamos à vida normal. Dentre as capitais, como eu disse para você, em julho aqui você pode ver, todas as capitais pesquisadas tiveram índice negativo, algumas delas aqui, por exemplo, como o Pará, teve uma inflação, uma queda de 1,29. A queda no país foi 0,68. Olha Curitiba aqui, o que aconteceu? Caiu 1,41. Então, estou insistindo com você, não se anime com isso, porque a gente vai pagar essa conta um pouquinho mais para frente, quando a eleição passar. Veja o que aconteceu. Nós tínhamos uma inflação mais alta do que a inflação americana. Pois agora, no mês de julho, veja só, a inflação americana ficou mais alta do que a brasileira, um fato que é uma coisa rara, que acontece ocasionalmente muito pouco. E daí vem aquela pergunta que você me faria: puxa vida, mas eu tinha um investimento no IPCA+, e agora, como é que fica com essa deflação? Eu vou perder dinheiro? Eu vou explicar para você que você não vai exatamente perder dinheiro. Por quê? Primeiro, observe as barrinhas azuis aqui, essa é a inflação normal. E essas barrinhas que estão abaixo aqui são as inflações negativas. Então, você pode perceber que a inflação negativa ela ocorre ocasionalmente e por um período muito curto, e que é as condições da nossa economia. Esse gráfico aqui eu tirei do Clube dos Poupadores, que é aquele site que eu sempre te aconselho que você tem que se inscrever, porque eles fazem umas análises sensacionais. Então, a primeira coisa que eu queria que você guardasse é o seguinte: essa queda negativa aqui, ela é sempre ocasional e ela perdura por um período muito pequeno. Muito bem, com essa queda, se você tem aplicado em CDB, LCI e LCA, que rendem IPCA mais uma taxa de juros, você vai perder dinheiro. Mas o que eu queria explicar para você, que esse é apenas um cálculo teórico, porque isso, na verdade, você perdeu ele só em teoria. Deixa eu contar para você por quê. Quando você aplica num CDB, numa LCI, numa LCA, é como você tivesse emprestado dinheiro para o banco, e o banco te diz que mais tarde, lá no vencimento, ele vai pagar esse dinheiro que você emprestou para o banco, corrigido pelo IPCA, mais uma taxa de inflação. Então, no final do período do seu investimento, você vai receber a inflação do período. Então, é o seguinte, o banco ele vai fazer um cálculo para te mostrar quanto que foi a variação diária. Ou seja, então ele vai usar um número para te mostrar quanto que você perdeu num cálculo diário. Mas, como eu estou dizendo para você, você vai receber o valor da inflação lá no final do período do vencimento do seu investimento, que seja ele CDB, LCI, LCA. Então, os bancos precisam informar diariamente esse valor.
Mas eles não sabem o IPCA do mês de julho. Quando fechou o mês de julho, por exemplo, no dia 31 de julho, o banco não sabia qual que ia ser o IPCA. Então, o que o banco faz? Ele vai na Ambima, você também pode ir na Ambima, e você vai ver qual que é a expectativa que a Ambima faz para a inflação. Então, quando chegar no dia primeiro, o banco vai fazer o cálculo com aquela expectativa que, no nosso exemplo, aqui é negativa. Então, você veja aqui, ó, no dia 8 de julho, a expectativa é que a inflação fosse negativa de 0,63. No dia 26 de julho, a expectativa era que a inflação fosse negativa em 0,66. Lembra que ela vai dar, na verdade, 0,68. Então, a expectativa feita pela Ambima é muito boa, ela é muito bem feita, e isso aí vai servir para que os bancos e as corretoras possam calcular teoricamente, quanto que você iria ganhar. Quanto que você vai ganhar? Bom, isso a gente só vai saber quando chegar lá no vencimento do seu título, mas o banco tem que te informar isso tudo no dia a dia. Então, vamos imaginar, por exemplo, que uma LCI paga IPCA mais 5%. Ora, se você transformar essa taxa de 5% numa equivalente mensal, ela vai dar 0,40%. Eu vou escrever aqui de novo quanto deu a inflação de julho. Ele está estimando aqui que você ia ganhar 0,40%. Se o IPCA desse realmente aquele negativo que ele estimou aqui de 0,66, o ganho de 0,40 não vai ser suficiente para cobrir a queda de 0,66 que ele pensava. Então, nesse período, você vai ter um retorno negativo. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender que o IPCA acumulado entre o dia que você investiu e a data do investimento vai ser um valor cheio e ele vai ser positivo. Então, por isso tudo, é preciso que você não se assuste, mantenha a calma, porque quando chegar no final do período, essa inflação negativa ela vai contar, mas aí ela vai contar no final, no período inteiro. Né? Então, essa deflação que ocorreu em julho, ela não vai continuar por muito tempo. Eu estou dizendo para você que eu acredito que em agosto ainda ela vai ser negativa, como você viu no gráfico que eu te mostrei anteriormente. Mas nos meses seguintes ela vai voltar a crescer, e então você vai receber. Então, o mais importante é o seguinte, que você aplicou 100 aqui tem no meio do caminho tem essa pequena queda. Mas aqui, quando chegar no fim, você vai receber a inflação do período mais os seus juros. O importante aqui é os seus juros. Só para te lembrar o seguinte, isso não vale para você vender no meio do caminho. Se você ficar até o final com esse investimento na mão, ela vai render esse IPCA mais juros. Se você vender antes do vencimento, aí você vai se sujeitar às regras do mercado e daí provavelmente, se você vender antes do caminho, por isso eu estou dizendo para você, não se assuste, não venda, não caia fora por conta disso. Se você vender antes do caminho, aí você vai ter um prejuízo grande, porque o valor do título assusta o mercado todo e o valor do título vai cair bastante. Sobre o IGPM, a projeção do mercado é bastante estável. Você pode ver que o IGPM está estável nos últimos 3 meses. Aqui a taxa
em torno de 10%. Eu acredito que agora vai pegar um pedaço aqui em agosto. Olha como ficou baixo aqui, ó, 0,21 em julho. Mas quando você ver o número de agosto, ele deve ficar negativo também. Então, nós teremos um valor menor do que 10 quando a gente ver o IGPM de agosto, que será não na próxima semana, na outra semana a gente vai ver esse valor. Quando a gente olha o IGPM, esse índice aqui, IGPM, ele é formado pela ponderação desses três índices. E você pode ver que todos eles aqui estão bastante equilibrados, ou seja, o índice de preços no atacado, o índice de preços ao consumidor e o da construção civil estão muito parecidos e ele está bastante estável até agora, desde que não aconteça nada espetacular na economia, ele vai continuar desse tamanho. O PIB só continua crescendo, pode ver que aqui há 4 semanas estava 1,75, na semana passada estava 1,98 e nessa semana ele está em 2%. Vai aumentar muito mais ainda. Por quê? Porque o governo também está manipulando esse produto com uma razão eleitoreira, pagando auxílio emergencial de 600, vale para táxi de Milão, vale para motorista de caminhão de Milão. Então, essas coisas todas são artificiais e elas vão até dezembro. Isso vai arder para o brasileiro, vai doer um pouquinho, porque a partir de janeiro a gente vai ter que pagar essa continha. Olha aqui o que o mercado está prevendo para o ano que vem, ó. Vai cair para 0,41 o mercado prevê. Por quê? Porque nós estamos inflando ele artificialmente aqui hoje, com essas medidas eleitoreiras, e é claro que a gente vai ter que pagar essa conta no ano que vem. E pode esperar que até o final do ano você vai ver que isso aqui vai subir para uns 2,5%. Uma coisa boa que dá para você observar é que no comércio varejista, ele caiu aqui agora nesse último mês de junho, ele caiu um pouco, caiu 1,4%, mas ele vem aqui se mantendo numa linha bastante reta. Quando a gente fala no comércio varejista ampliado, que daí inclui veículos e mais alguma coisa, a queda é um pouco maior. Mas a atividade econômica, como eu falei para você, fique calmo, porque você vai ver que com essa injeção de auxílios que o governo está dando nesse momento, esse valor vai subir. Como é que eu sei disso? Eu estou vendo isso porque o volume de serviços no Brasil, olha aqui como aumentou. Essa linha verde aqui, ó, é a linha de fevereiro de 2020, ou seja, é pré-pandemia. Então, nós na pandemia tivemos esse buraco enorme aqui, né, que eu estou mostrando aqui no gráfico com você, mas olha só como aqui recuperou bem. E vai recuperar muito mais ainda quando esse dinheiro entrar na circulação. A taxa de câmbio, 5,20, para essa semana, como a Bolsa vai cair, pode esperar que o dólar vai acabar subindo um pouquinho essa semana. Na semana passada, o dólar saiu de 5,16 e fechou a semana com 5,7. A tendência é que ele continue baixando, mas você vai ver que logo na segunda-feira ele não vai baixar ainda, ele vai subir mais um pouquinho aqui
para uma faixa aqui de 7,11 e 7,12, mais ou menos. Então, a previsão, segundo o site Eu Quero Investir, tomando uma análise, o site tomou essa análise do Banco BTG Pactual, e a previsão do BTG, que é uma previsão sempre muito boa, prevê chegarmos no fim do ano, em 31 de dezembro, com 5,24. Quanto à taxa de juros, nós estamos com 13,75. A próxima reunião do Copom é no dia 28 de dezembro, e o mercado está achando que ele vai subir 0,25%. Particularmente, eu estou apostando, como a inflação hoje está em 10,08, não tem por que subir. Então, eu acredito que o Copom deva deixar em 13,75 nessa reunião de setembro, mas isso a gente não sabe ainda. Mais um pouquinho para frente eu vou contando o que vai acontecer para você. Os indicadores, você pode ver aqui agora, nós estamos já quase, olha, o CDI quase alcançou a inflação é 10,08 nos últimos 12 meses, e o CDI, que é a taxa que remunera a maioria das nossas aplicações, está em 9,76. Sempre tenha a atenção com a taxa da poupança, que está em 7,91, então é uma diferença de 2 pontos percentuais a poupança está pagando em relação ao CDI. Então, tenha bastante atenção. Se você tiver dinheiro na caderneta de poupança, vou insistir mais uma vez, caia fora desse negócio. Passe para uma LCI ou passe para uma debenture, que você vai ver que o rendimento está bastante melhor do que essas coisas. O alerta para os fundos de investimento continua. Você pode ver que esses dois aqui já saíram do vermelho, com uma taxa de administração de 0,5% e de 1%. Mas eu diria o seguinte, agora é uma hora para você ficar de olho nos seus fundos de investimento. Então, meus amigos, é isso. Muito obrigado por você ter visto a minha apresentação. Caso você queira uma dessas planilhas, ou você queira essa própria apresentação em PowerPoint, basta que você me mande um e-mail aqui que eu te devolvo ela. Um abraço e até a semana que vem.